Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Prestem muita atenção, prestem bem atenção, porque nós vamos falar de um assunto muito sério hoje. Muito sério hoje. Se você está acompanhando, se você lembra, nós já partimos para o capítulo 5 de Provérbios. Nós terminamos na semana passada o capítulo 4 e agora vamos entrar no capítulo 5. Vamos ler todo o capítulo, vamos ver o que Salomão quer dizer ao seu filho. Lembram-se que Salomão está escrevendo esses provérbios. Claro, é a palavra de Deus, mas Salomão, como autor humano, estava escrevendo essa sabedoria para o seu filho. Talvez Roboão, provavelmente, que assumiria o trono. E ele fala de um assunto muito sério, que eu acho que se Salomão vivesse nos nossos dias, ele escreveria mais uns 10, pelo menos uns 10, 20, 30 capítulos acerca desse assunto. Pois é um assunto que as pessoas desprezam hoje em dia e tem muito crente também desprezando esse assunto. Que assunto que é esse, pastor Isaac? Fala logo. Se você pausou o vídeo e olhou no capítulo 5, você já sabe que assunto é esse. Esse assunto é a lascívia. Como é que escreve lascívia? Eu não escrevi aqui, não peguei no meu papelzinho. Escreve L-A-S-C-I-V-I-A, lascívia. O que é a lascívia? É o desejo sexual incontrolado. Essa é a lascívia. Lascívia, desejo sexual incontrolado, que hoje nós vemos em praticamente todas as pessoas que não servem a Jesus. Todas as pessoas que não têm o controle do Espírito Santo em seus corpos. As crianças, vocês aí a partir dos 8 anos já têm contato com assuntos imorais, com assuntos que não deveria ser próprio de criança. E esse assunto, a sexualidade, é tratada de maneira desrespeitosa, desonrosa, objetificando as mulheres. O mundo está destruindo a sexualidade sadia, saudável, que constrói a pessoa, que faz dela um ser humano melhor, que é a sexualidade dentro do casamento, nos moldes que Deus estabeleceu na sua palavra. O mundo está jogando a sexualidade, a moralidade na lata do lixo. As pessoas estão se tornando cada vez mais parecidas com os animais. Essa é a verdade. Por isso que nós estamos aqui falando o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, de maneira honrosa, fazendo os alertas que Salomão fez ao seu filho. Então nós vamos ler o capítulo 5 de Provérbios, aprender um pouco mais sobre isso e eu vou apontar para vocês aqui três áreas que nós devemos colocar guardas, colocar portas, colocar vigias em 3 áreas da nossa vida para que nós tratemos a sexualidade como a Bíblia manda, tá bom? Eu vou apresentar para vocês essas 3 áreas daqui a pouco. Vamos ler o capítulo 5 de Provérbios. Então abra sua Bíblia aí, se você já não abriu, em Provérbios 5, vamos ler o capítulo inteiro, tá bom? Porque o capítulo inteiro trata desse assunto, a lascívia. Olha só o que Salomão diz. Existem outros capítulos no livro de Provérbios que ele vai mencionar esse assunto, a sexualidade, mas esse aqui, todo ele fala sobre isso. Vamos ler, acompanhe a leitura, não deixe de acompanhar. Pausa o vídeo, procura na sua Bíblia e olhe para o texto bíblico. É bom esse contato visual, vai ajudar você a fixar os versículos, tá bom? Não fica só olhando para a tela. Olhe na sua Bíblia aí, Provérbios 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos. É aquele velho... Filho meu, ouça com atenção o que eu vou falar, preste bem atenção. Papai e mamãe de vocês não falam assim? Presta atenção no que eu vou falar. É o que Salomão está dizendo. O assunto que eu vou dizer é muito importante. Foi o que eu fiz no começo do vídeo, olha só. Para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento.
porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Vamos parar por aqui. Que mulher adúltera é essa? Que mulher adúltera? Será que é um personagem que Salomão tem na mente? Pode ser uma mulher que quer fazer os jovenzinhos caírem, mulher que quer enlaçar, mulher que quer prender os jovens que estão aí com um desejo sexual aflorado. Talvez seja esse personagem, mas pode ser a própria inclinação do coração, a própria lascívia, que é o desejo sexual descontrolado. O que faz o desejo descontrolado, o desejo sexual descontrolado? Ele tem um fim amargoso como o absinto. O absinto é uma bebida bem amarga. No começo pode parecer gostoso, lindo, maravilhoso, mas no final tem um gosto amargo como um absinto e agudo como a espada de 2 gumes, que fere e mata. É isso que acontece com um desejo sexual descontrolado, a lascívia. Olha só, versículo 5. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outrem a tua honra nem os teus anos a cruéis. Vamos parar por aqui. Passa longe das pessoas que têm o desejo sexual incontrolado. Passa longe, nós não podemos, vou falar daqui a pouco, essa é uma das áreas, nós não podemos ser amigos de pessoas imorais. Não podemos. Está falando aqui, passa longe da mulher adúltera, passa longe das pessoas que fazem piadinhas com esses assuntos, pessoas que desprezam esse assunto. Passem longe dessas pessoas que são imorais no seu falar, no seu proceder, no seu modo de pensar. Passem longe disso. Olha aí, versículo 10. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim da tua vida quando se consumirem a tua carne e o teu corpo e digas como aborreci o ensino. A pessoa que despreza a santidade, a pessoa que despreza a moralidade sexual, ela acaba sozinha no fim da vida. É isso que ele está dizendo aqui. Pode acabar sozinha no fim da vida. Por quê? Porque viveu uma vida imoral com vários parceiros e parceiras, com vários maridos e mulheres, acaba no final sozinho e amargo. É isso que acontece com a pessoa que despreza a santidade na área sexual. Olha só, versículo 13. Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Aqui o que acontece, a pessoa que vive dessa forma, a pessoa contamina os outros, sabia? A pessoa que é imoral na sua sexualidade, ela acaba contaminando os outros. Ela acaba fazendo com que os outros cedam e caiam também nesse erro. Por isso é muito importante nós tratarmos isso com muita seriedade, porque o mundo zomba, jogou esse assunto na lata do lixo para que eles tratem assim como lixo, mas para nós não. A sexualidade é muito preciosa, muito preciosa. O nosso corpo é muito precioso, nós não devemos expor e utilizar de qualquer jeito. Olha só, versículo 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Aqui ele está usando uma metáfora, para dizer o seguinte, versículo 16. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas, seja para ti somente e não para os estranhos contigo. Está falando sobre a fidelidade conjugal. Está falando que o sexo, a vida sexual é para ser vivida dentro de um casamento.
um casamento em que há fidelidade conjugal. O que é conjugal? De um cônjuge para outro, do marido para a esposa, da esposa para o marido, os dois sendo fiéis na área sexual. Ele está dizendo aqui, ó, você vai ser feliz se você fizer isso. Você vai beber da água da tua própria cisterna, da tua própria esposa, do teu próprio marido. Versículo 18, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-se os teus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias, falando sobre as belezas do relacionamento sexual dentro do casamento. Muito importante, coloquem isso na cabeça de uma vez por todas e desprezem o que o mundo fala sobre esse assunto, porque o mundo nada entende acerca de felicidade. A felicidade está nesses versículos aqui. Se você obedecê-los, você será feliz, satisfeito e completo, porque estará obedecendo ao Senhor, que fez o homem e a mulher para desfrutarem um do outro dentro do casamento. Versículo 20. Por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Por que você faria isso? Seria infiel ao seu cônjuge? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. Olha só, iniquidades na área sexual o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Como eu vivo falando para vocês aqui, a palavra de Deus fala, o pecado, no final das contas, vai nos matar. E o pecado sexual é muito grave, muito grave. Ele vai começando aos pouquinhos, de um jeito bem sutil, para terminar em solidão, desespero e morte. Tratem esse assunto com muita seriedade, não do jeito que o mundo faz. Eu falei para vocês que ia apontar aqui 3 áreas que nós devemos nos guardar. Nós devemos guardar 3 áreas da nossa vida. Primeiro, nós devemos guardar os nossos olhos. Olha aqui, estou usando o quê? Uma metonímia. Estou usando aqui um recurso, uma figura de linguagem, para falar que não devo guardar os meus olhos físicos, né? Devo guardar aquilo que eu vejo, aquilo que para onde eu repouso os meus olhos. Teve uma pessoa na Bíblia que não cuidou dos seus olhos por um momento e cometeu um pecado muito grave. Quem foi essa pessoa? Foi o rei Davi. O rei Davi estava lá num palácio onde não deveria estar, porque deveria estar na guerra. Estava lá no palácio, no ócio, sem fazer nada, e viu. No que ele viu, ele cobiçou a esposa de outro homem. E aí, quando ele viu, não guardou os olhos, viu, cobiçou no seu coração e tudo aquilo veio para fora, se expressou no mundo dos fatos. De que forma? Ele foi lá e disse aos seus servos, eu trago aquela mulher que eu quero ela para minha esposa, mas ela já tem marido, não quero saber, matem o marido dela. E aí Davi fez uma trama bem planejada para matar o marido daquela mulher e ele tomar assim a mulher como viúva. Tudo começou aonde? Aqui, assassinato, traição, adultério. Tudo começou nos olhos. Por isso, falei de olhos na aula passada para vocês, que nós devemos guardar os nossos olhos, onde nós repousamos. Tomem muito cuidado, crianças, com o celular, com o TikTok, com o Instagram, com essas redes sociais todas. Tomem muito cuidado, porque vocês podem, ao longo dos anos, alimentar, construir uma mente lasciva. Vocês podem, e não vai acontecer do dia para a noite. Não se enganem, não vai, você olhou uma imagem, não é assim que funciona. Esse tipo de pecado toma anos para ir se desenvolvendo no nosso coração e aí nós vamos tratando isso, a sexualidade, como o mundo trata, e nós vamos por anos e anos e anos nos acostumando ao erro, nos acostumando a tratar com leviandade, com desprezo esse assunto, e aí até que isso se expressa de forma exterior, com adultério, com fornicação,
com sexo fora do casamento, com prostituição, coisas absurdas que nós devemos ter medo só de pronunciar essas palavras. Nós devemos ter temor de cair nesses pecados. Então nós devemos tomar cuidado com os nossos olhos. Prestem bem atenção, se o seu celular, se a rede social onde você visita, o que você vê na internet, está sendo uma fonte de pecado, jogue o seu celular fora, porque a nossa santidade ela é muito preciosa, como eu disse para vocês, muito preciosa. Mas eu vou jogar meu celular fora. Dê para o papai e para a mamãe e fala, eu não posso ficar mais com isso, até eu aprender a não olhar com lascívia para essas coisas. Então tomem muito cuidado com os olhos. Segunda área que nós devemos tomar muito cuidado são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos. Davi, tudo começou aqui. Ele viu, cobiçou no seu coração, tramou uma trama bem complexa. Olha, vai lá, deixa eu pensar, que o marido dela está na guerra, então eu vou fazer o seguinte, coloca ele na frente, na hora da batalha, aí ele provavelmente vai morrer, e ali morrendo eu posso tomar aquela mulher como minha esposa. Olha só, o seu pensamento já estava totalmente perdido, estava totalmente enredado por adultério, por traição, por coisas más, porque tudo nasceu aqui nos seus olhos. Então nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo fala o que nós devemos pensar. Se você quiser abrir aí em Filipenses no capítulo 4, você vai ver uma listinha do que nós devemos pensar. Ele diz lá no versículo 8, vocês já conhecem esse texto, eu já mencionei aqui algumas vezes. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Muito importante nós termos cuidado com as coisas que pensamos, porque se deixarmos os maus pensamentos, os pensamentos impuros dominarem a nossa mente, não, é só uma coisinha, só uma fantasia, só um pensamento tolo. Não trate assim, não despreze, porque ele no começo pode ser aquele cachorrinho inofensivo. Todo pitbull é um cachorrinho inofensivo quando nasce. Todo pitbull. Você vai lá, que cachorrinho bonitinho, pequenininho, todo pitbull nasce filhote. Assim como todo pecadão, adultério, prostituição, fornicação, todos esses pecados nascem pequenininhos, com maus pensamentos, lascívia dos olhos, tudo nasce pequenininho. Mas uma hora o pitbull cresce, ele fica feroz, fica muito feroz. E o que faz um cachorro feroz? Ele morde para matar. E é assim que o pecado faz na nossa vida. Então não despreze os filhotinhos que a lascívia vai colocando nos seus pensamentos. Deixe de pensar, faça a oração. Peça a Deus, Senhor, me ajude a ter bons pensamentos, me ajude a ter controle sobre a minha mente, que eu saiba versículos, que eu coloque na minha mente versículos, a palavra de Deus, conceitos, princípios, Bíblia, que eles permeiem, que eles façam parte da minha mente, daquilo que eu penso, e não essas coisas impuras, esses pensamentos sexuais indevidos, tá bom? E terceira e última área que nós devemos tomar cuidado aqui, são as nossas companhias, são os nossos amigos. Eu já mencionei aqui um texto para vocês, aqui já em Provérbios 5 mesmo, que esse tipo de pecado afeta outras pessoas. Mas aqui eu quero que vocês tenham cuidado com as pessoas com quem vocês andam, seus amigos da escola, seus amigos da vizinhança, às vezes até os seus parentes. Como eu disse, o mundo só fala desse assunto, só fala desse assunto de maneira desonrosa, de maneira desprezível,
E às vezes nós precisamos nos colocar de lado, nos afastar. Nós precisamos dizer, dá licença, eu vou para outro lugar. Porque o modo como se fala desse assunto não é assim. Vocês estão tratando com leviandade, vocês estão tratando com desprezo. E esse assunto é muito sério e muito precioso para mim. É assim que o crente faz. Ele fica isolado, solitário, sozinho, se for necessário, por causa desse assunto. Por causa desse assunto. Conheço pessoas que quando entraram na faculdade, isso na minha época, né, que a sexualidade se falava mais para frente na vida. Hoje, vocês estão aí na escola, aí, talvez já ouviram falar desses assuntos, né? Mas eu conheço pessoas que entraram na faculdade e passaram o curso inteiro isoladas. Isoladas, foram achar poucos amigos, porque não tinham crentes. E as pessoas só falavam, os homens só falavam desse assunto, as mulheres também só falavam desse assunto. Era segunda-feira, aí os homens se gabavam de quantas meninas beijaram no final de semana. As meninas, mesmo assunto. Olha que absurdo, que imoralidade, crianças. Nós não podemos tratar assim algo que é precioso para Deus e para nós, que é a nossa santidade. E por falar nisso, o versículo de hoje é esse aqui, ó. Deixa eu já pedir uma parte desse versículo para vocês decorarem. Primeiro, pelo menos o versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O que é prostituição aqui? Prostituição aqui não é só vender o seu corpo. Vender o seu corpo em troca de sexo, né? Não é só isso. Ou comprar sexo, não é isso. Não é só isso. Prostituição aqui é você abandonar o Senhor Deus. É você se prostituir, querendo se entregar a práticas imorais, entregar o seu corpo a práticas imorais. Lembrando que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E se eu uso o meu corpo para a imoralidade, eu estou me prostituindo. Vamos lá. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com um desejo de lascívia, olha só ela escrita aqui, ó, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Eu sei que vocês conseguem decorar esse versículo, vocês são bem capazes. Então, guardem para o resto da vida de vocês isso. Nós devemos possuir o nosso corpo em santificação e honra, porque nós conhecemos a Deus e devemos servi-lo com o nosso corpo, com os nossos pensamentos, com os nossos olhos e tudo que nós somos, pois somos servos dele. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, nos vemos semana que vem. Me mandem aí o áudio dos versículos. Tchau, tchau.